Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leneide e hoje a gente vai ter mais uma videoaula. O assunto da aula de hoje é a descoberta das células, certo? Bora lá. Então, só recapitulando, né, aquela frase de Ernest Mayr, que diz que os seres vivos eles têm organização, metabolismo, reação em movimento, crescimento, reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Hoje a gente vai estudar os constituintes da vida, que no caso são as células. Antes de falarmos um pouco sobre as células, a gente vai falar um pouco sobre o microscópio, que foi o aparelho que tornou esse mundo invisível visível, né? E aqui, o primeiro microscópio ele foi inventado por Jacques e Hans, que são pai e filho, no caso. E eles eram fabricantes de óculos, tá certo? Só que o primeiro registro de observações microscópicas foram feitas por Landerhoek, esse moço aqui, certo? Que ele usava o microscópio, visualizava as células, certo? E fazia excelentes retratos, desenhava retratando, né, o que ele observava no microscópio. E ele fez imagens, né, desenhou estruturas de, de células animais e também de outros seres vivos, né, protozoários, que são protistas, e etc. E ele por esse feito, né, por retratar tão bem esse mundo invisível, ele é considerado, né, o descobridor dos micróbios, que é o nome que se dava antes para os seres não visualizados a olho nu. E se tornou, no entanto, o pai da microbiologia, certo? Esse microscópio que ele utilizava era um microscópio que a gente chama de microscópio simples, que tem apenas uma lente, tá certo? Uma lente que é a lente, que é essa lente, a gente posiciona o olho e aqui nesse suporte do material biológico eles colocavam a amostra, certo? E aí tem essa placa de metal que sustenta, né, a lente e tem esse parafuso de regulagem aqui que as pessoas utilizavam para segurar. Mas aí, posteriormente, Robert Hooke, ele construiu um microscópio de duas lentes, tá certo? Esse microscópio já é um pouco parecido, tem praticamente as mesmas porções de um microscópio óptico, que é o que a gente usa comumente nos laboratórios de ciências, certo? Essas duas lentes são as lentes oculares e a lente objetiva. A ocular tem esse nome porque é onde a gente coloca o olho para olhar, e a objetiva é porque essa lente vai estar perto do objeto, certo? E aí, Hooke, ele observou uma cortiça que uma porção de madeira, né? E percebeu que ela era leve porque ela tinha vários poros. E esses poros ele chamou de céu. E assim surgiu o termo, né, das unidades constituintes dos seres vivos, que é o termo célula, certo? E aí, Hooke foi o primeiro, né, a chamar essas estruturas, de células, certo? A cortiça de madeira é o mesmo material que tem pronto que veda vinhos, que a gente usa para vedar também mel para vender, certo? E aí a célula, que são as unidades que constituem a vida, ela tem três estruturas básicas, tá certo, gente? Membrana plasmática, retratada aqui em três. Citoplasma e matéria genética. Lembram que eu falei para vocês lá
na origem da vida é que uma das coisas que contribuíram, que foram fundamentais, primordiais para que a vida evoluísse, foi o surgimento de uma membrana, de uma película que envolvesse, que separasse o indivíduo do meio. Eis aqui a membrana plasmática, certo? Essa membrana plasmática, ela é muito, 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 muito fina. Se a gente aumentasse uma célula para que ela ficasse com cerca de 3 metros de largura, de comprimento e de altura, a membrana ainda seria mais fina do que um plástico filme, aquele papel filme que a gente usa para embalar alimentos, certo? E aí o citoplasma, que é esse meio gelatinoso, onde vai acontecer as reações químicas, certo? De tanto de construção, de síntese, como de degradação, certo? Metabolismo e o anabolismo, ou catabolismo e o anabolismo. E aqui o material genético. Por que eu coloquei material genético? Muita gente chama de núcleo, mas o certo é material genético. Por quê? Porque nem todas as células possuem núcleo, que a gente vai ver hoje, mas todas possuem material genético. É graças a ele que a gente tem a capacidade de preservar, né, os genes de um indivíduo para outro, de uma geração para outra. Ok? E aqui nós também temos que algumas exceções, por exemplo, que as células vegetais, as células de alguns protistas, no caso de algas e de fungos, elas, elas podem ter parede celular, certo? E aí, as células eucariontes, que são divididas em eucariontes animais e eucariontes vegetais, possuem, né, parede celular, que é uma estrutura que vai estar externamente, ou seja, mais externamente, ó, que seria a membrana, e aqui seria a parede celular, a membrana plasmática, que vai conferir a esses organismos sustentação e proteção, certo? E aí nós vamos para a teoria celular, né? Que foi elaborada por esses dois pesquisadores, Chanson e Sheldon, certo? E eles, um que era botânico e o outro que era zoólogo, botânico estuda as plantas, zoólogo estuda os animais. Eles formularam, eles perceberam, eles relataram que tanto os vegetais como os animais eram constituintes de dessas unidades básicas das células, e por isso todos os seres vivos também seriam constituídos de células. Só que aí eles apresentaram algumas premissas, né? E dessa teoria celular, que é o quê? As células são as unidades morfológicas, os seres vivos são formados por células, e são as unidades funcionais, ou seja, as reações que ocorrem nos seres vivos, elas ocorrem a nível celular, certo? E também uma célula, ela vai originar outras células, certo? Uma célula só vai ser originada através de uma célula pré-existente. E aí nós podemos dividir, né, os seres celulares, que são seres vivos, em dois grupos: seres unicelulares, que são aqueles constituídos de uma única célula, certo? E os seres multicelulares, que são indivíduos que são constituídos por duas ou mais células, certo? Exemplos de seres unicelulares, a gente tem alguns protistas, certo? Mais o reino bactéria, certo? É constituído é o único grupo que é exclusivamente unicelular, ou seja, são formados por uma única célula, certo? Já os seres multicelulares, nós temos uma diversidade infinita. Animais, vegetais, protistas e fungos podem ser, são, na verdade, multicelulares. No caso do indivíduo humano, adulto, né, tem cerca de 10 trilhões de células. É muita coisa. Só para vocês verem, uma bactériazinha, alguns protistas, paramécio, né, ameba,
e aqui um protista do filo apicomplexo, e multicelulares aqui, ó, animais, fungos, vegetais, e até mesmo alguns protistas, como algumas algas. E aí, gente, com o passar do tempo, né, a microscopia ela foi evoluindo e originou, né, os microscópios como nós conhecemos hoje. E nós temos dois tipos de microscopia: a microscopia óptica ou fotônica e a microscopia eletrônica. A gente vai ver um pouco a diferença de uma para outra, certo? O microscópio óptico ele tem um poder de aumento de 100 a 1.500 vezes, certo? Isso aqui é tanto ele vai conseguir aumentar um objeto, tá bom? E tem um poder, um limite, né, desculpa, tem um limite de resolução de 0,25 micrômetros. A gente vai ver o que é um micrômetro, o que é um nanômetro, o que é um angstrom mais para frente, tá certo? Que são unidades microscópicas. Se você tem um objeto de 0,0,1 milímetro que é invisível, ele pode ser ampliado até 1.000 vezes, certo? E pode ser visualizado através desse microscópio como se ele tivesse 1 centímetro. Então, aqui nós temos o microscópio, né, óptico, também chamado de microscópio fotônico, o que é primordial para ele? As lentes, a ocular. Por que é ocular? Porque eu coloco o olho. E objetivas porque vão estar próximas ao objeto. Aí tem também essas lentes condensadoras, certo? Que vão fazer com que, por exemplo, a fonte de luz ela consiga ser fixa, né? No caso aqui para o ponto, para o objeto, certo? E aqui nós colocamos o material biológico nessa placa, certo? E para fixar a gente coloca essa pinça aqui, tá certo? Se a gente tivesse nas aulas normais, convencionais, a gente estaria tendo nesse momento uma aula no laboratório da escola para a gente conseguir visualizar nossas primeiras células, que é um momento que eu acho assim, bem fantástico. Nós temos um material, um conjunto de lâminas muito bom, que a gente vai ver o que é uma lâmina daqui a pouco. E é isso, né? Nós não temos, então vamos com o que temos. Depois vocês podem procurar vídeos na internet sobre como usar o microscópio. Mas assim que a gente voltar às aulas, nem que seja só no próximo ano, a gente vai ter uma aulinha sobre isso, tá bom? E aí, gente, nós temos a qualidade dos microscópios. Ela está muito aliada a esses dois pontos aqui. Limite de resolução, que é a menor distância entre dois pontos que é possível se detectar, e o poder de resolução, que é a capacidade de aumento, né, comparado ao do olho em distinguir dois pontos, tá certo? E aqui, só para vocês verem, é como se fosse uma figurinha F, uma letrinha F, na verdade, recortada de um jornal. O jornal, a gente enxerga o F bem bonitinho, mas se a gente colocar no microscópio, a gente não vai enxergar o F. A gente vai enxergar várias bolinhas que formam o F. E à medida que você vai aumentando, aqui é 10 vezes, ó, 10 vezes da ocular com 4 objetivos, aqui então 10 vezes 4, nós temos um aumento de 40 vezes. Aqui nós temos 10 e 10 no aumento de 100 vezes, tá certo? E aqui nós temos 10 e 40, aumento de 400 vezes, tá certo? Porque a resolução, a quantidade de vezes que o microscópio ele aumentou um objeto, ele é obtido quando a gente multiplica o poder de resolução das lentes oculares vezes o poder, vezes o valor da lente objetiva que a gente está olhando, tá certo? Multiplicar um por outro,
dá a resolução, o aumento, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, as unidades desse mundo microscópico, né, é o que? O micrômetro. Micrômetro é assim que se representa, que é uma milésima parte de um metro, certo? Como você dividir um metro por mil. E nós temos o nanômetro, que é a milésima parte de um micrômetro, ou seja, você pega o micrômetro, divide por mil, tem um nanômetro. E tem o angstrom, que é a décima parte de um nanômetro. Então, você pega o nanômetro, divide por 10, você tem o angstrom. O angstrom é a unidade mais usada quando a gente fala de a nível de DNA, tá certo? E milímetro e micrômetro são mais usadas rotineiramente. E aí, gente, a microscopia óptica também, ela tem uma área, que é a área de preparação de materiais para observações microscópicas, que é a preparação de lâminas histológicas, como a gente costuma falar, histológicas, e para que uma lâmina ela seja confeccionada, ó, isso aqui é uma lâmina, certo? É um pedacinho de vidro nesse formato retangular que a gente vai utilizar para pegar ele aqui, ó, e vai colocar aqui nessa placa e segurar com essa alcinha aqui para a gente conseguir ver os objetos. De vidro transparente, né? E a gente utiliza como base para visualizar os objetos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar pedaços de raízes de cebola, vou cortar, né, e vou colocar um corante. Por que eu utilizo um corante? Porque o corante, ele vai ajudar a gente a visualizar melhor. É como se fosse uma tinta mesmo que vai se impregnar aos tecidos, né, ao material que a gente vai utilizar, visualizar, para ficar mais nítido, para ficar mais chamativo, mais contrastante, tá certo? E aí a gente cobre essa lâmina com uma lamínula, que é uma lâmina pequenininha, mais fina, mais menor, na verdade. A gente vai cobrir essa região aqui onde está o tecido, que a gente vai ver. E aí a gente faz uma pressão para esmagar essa célula, para deixar ela mais fininha, certo? Essa aqui é uma técnica chamada de esfregaço, tá certo? E depois a gente vai visualizar no microscópio. Cebola é muito fofinha no microscópio, vocês iam ver umas coisas muito lindinhas que se ia mostrar, mas vai ficar para as próximas aulas, assim que a gente voltar para a aula presencial, tá certo? E aí, eu só falei essa técnicazinha para a gente se situarmos, tá certo? E aí, a gente vai para agora para as etapas da preparação das lâminas histológicas. A primeira parte seria a fixação, que a gente usaria, no caso, álcool para conservar, né? Álcool ou outros conservantes para conservar aquele material biológico que a gente obteve. Depois a gente passaria para o passo que é a inclusão de parafina, que é como se eu pegasse esse material aqui e colocasse num bloquinho de parafina mesmo, para que ele pudesse ser depois fatiado nesse micrômetro. Vocês já viram no mercado, né, a fatiação de frios, né, de queijo, de presunto? É bem semelhante, só que aqui é bem pequeno, né, um equipamento bem pequeno, e aqui a amostra é bem pequena. Então, ele coloca no bloquinho de parafina. Parafina é aquele material que faz vela, certo? Vai tornar o material, digamos que sólido, né? E possível de ser cortado, tá bom? Também vai contribuir para conservar e etc. E aí eu vou fatiar, ó. Cada fatiazinha dessa, ó, eu vou usar para confeccionar uma lâmina histológica, certo? No lugar da cebola aqui, eu vou colocar uma fotinha dessa, certo? E aí depois eu vou fazer a coração, eu já falei para vocês, para melhorar a visualização. Depois eu vou cobrir com a lamínula e depois ela vai estar pronto. Falando assim, gente, aqui a oração aqui, ó. Eusina, que é
o corante que dá aquela coloração meio rosa, e hematoxilina, que dá a coloração meio azulada, roxa, certo? Eu falei aqui de uma forma que parece que é fácil, mas não é. Esse processo de produção de lâminas histológicas, ele demora dias, tá certo? E aí, por isso que as lâminas histológicas, elas são bem caras. Dá um trabalhão, certo? E também duram para sempre, só é não quebrar. Então, quando for lá no laboratório, vocês, cuidado. Se quebrar, tá reprovado. Mentira, gente, tô brincando. Mas é pra gente ter cuidado, porque nem todas as escolas têm o suporte, né, que a gente tem aqui na nossa escola. E aí, depois, né, veio a microscopia eletrônica, também chamada de microscopia eletrônica de varredura. O microscópio, ele é geralmente acoplado a um computador. As imagens, como vocês estão vendo aqui, elas são muito perfeitas mesmo, tá certo? E aqui, ó, lembra que o microscópio óptico é cerca de 1.500 vezes? Aqui o aumento é de 5.000 a 100.000 vezes. Então, o microscópio eletrônico ele vê até vírus, certo? Que são bem menores que as células, certo? E aí, o limite de resolução ele é 250 vezes maior do que os microscópicos ópticos, tá certo? E 100.000 vezes maior do que o olho humano enxerga, certo? E as imagens, elas são sempre em preto e branco, em duas dimensões, 2D, certo? E se a pessoa quiser fazer, por exemplo, a imagem em 3D, ela vai ter que fazer a sobreposição de imagens, né, e analisar aquele objeto em vários pontos, para fazer uma projeção em 3D. E aqui, ó, só para vocês verem isso aqui, essa coisa linda, maravilhosa, é uma aranha, certo? Muito fofa essa imagem. Por que nos laboratórios da escola a gente não tem um microscópio eletrônico? Que é muito caro. Até alguns tempos atrás só tinham 3 locais do Brasil, certo? Só que agora até na UERN já tem, tá certo? UERN, FESA já tem. Tá bem mais acessível, né? Mas é muito caro ainda. E precisa de mão de obra especializada, né? São um pouco mais complicados de se manusear. E aí, gente, enfim, vamos ver as nossas células. Então, a gente tem dois tipos de células com relação às estruturas, tá certo? Que são células procariontes e células eucariontes. As células procariontes, elas são provavelmente as que primeiro apareceram, tipo de célula dos primeiros seres vivos. São células simples, tá certo? Que não têm estruturas membranosas dentro do seu citoplasma, não tem núcleo, tá certo? E o material ele vai se encontrar numa região que é chamada de nucleoide. Aqui a gente vê, ó, citoplasma, tá certo? Citoplasma. Nós temos a membrana celular e temos aqui a parede celular. E lembra que eu falei para vocês que elas poderiam existir por fora da membrana. E aqui nós temos o material genético, que é essas porções aqui de azul, e alguns ribossomos que a gente vai ver mais na frente aqui é. Mas eu vou só adiantar, que são unidades onde são produzidas proteínas, tá certo? Essa bactéria aqui diz para vocês que os únicos seres unicelulares, no único grupo que tem somente células unicelulares são o Monera, mas a gente tem outros protistas e até fungos que também são unicelulares. E aqui tem um flagelo, né? E tem as fímbrias, que são essas estruturas aqui que vão ajudar na fixação das bactérias e até durante a reprodução. Aqui é um modelo, uma representação que os praticamente, provavelmente foram biólogos e fizeram, mas olha aqui como a gente enxerga.
a gente enxergar assim, retrata para vocês assim, porque didaticamente é mais fácil de entender. Então, isso aqui é colorido artificialmente, isso aqui é só uma representação gráfica, tá certo? E temos as células eucarióticas, tá certo? Que possuem núcleo, certo? São bem mais complexas. Tem aqui em seu citoplasma um montão de estruturas membranosas e de bolsas. E tem o núcleo. Núcleo, né, nesse tipo de células, é onde ficam armazenadas as informações genéticas, o material genético dos indivíduos. E elas podem ser de dois tipos: eucarióticas vegetal e eucarióticas animal. Olha só como a gente enxerga e como a gente retrata. Núcleo, núcleo. Mitocôndrias aqui, ó, certo? E aqui as células vegetais, que fofa. Que a parede celular a gente não consegue ver nesse, nesse caso aqui, a membrana celular, como eu falei para vocês, é muito fina, tá bom? E aqui a parede celular por trás, ó. A gente só vê o formato de tijolinho graças à parede celular. No caso dos vegetais. Os animais não temos parede celular. A gente vai ver as diferenças entre uma e outra mais para frente. E aí, terminando a aulinha de hoje. Ai, que rápido. Então, tá lá no capítulo 4, na página 66 e 77. Na próxima aulinha, a gente vai ter uma atividade. Essa só para assistir a aula. Gente, assistir a aula é muito importante. Vocês não vão entender nada se vocês forem fazer os questionários sem ter primeiro assistido a aula. Então, um forte abraço e até a próxima.